Imagine caminhar por uma estrada remota no deserto do Novo México. O sol castiga o solo árido, e tudo o que você vê são quilômetros de areia e rochas. De repente, algo chama sua atenção. É uma pedra pequena, meio enterrada na poeira. À primeira vista, parece comum, mais um pedaço de rocha desgastada pelo tempo. Mas ao limpá-la, você percebe algo extraordinário. Símbolos complexos e precisos estão gravados em sua superfície. E o mais estranho ainda está por vir. Quando você aproxima um ímã, a pedra ganha vida. Ela gira, oscila e se move sozinha, como se respondesse a uma força invisível. Esse artefato ficou conhecido como a Pedra de Roswell. Ela foi encontrada em 2004 por um homem chamado Robert Reed, não muito longe do famoso local do incidente de Roswell, de 1947. A pergunta que intriga a todos desde então é: que é essa pedra? Quem a criou? E por que ela se comporta de uma maneira que desafia as explicações convencionais? Robert Reed contou que a pedra estava parcialmente enterrada, sugerindo que a erosão recente a trouxe à superfície. Sua forma oval e a superfície polida já eram incomuns para a geologia local. Mas o que realmente se destacava eram os símbolos. Eles formavam um padrão que lembrava muito um famoso crop circle, um círculo em plantação que apareceu na Inglaterra nos anos 90. Coincidência talvez, mas o mistério só estava começando. A verdadeira revelação aconteceu quando Reed aproximou um ímã da pedra. A reação foi imediata e inexplicável. A rocha começou a girar, a mudar de direção, como se estivesse buscando algum tipo de equilíbrio magnético. Isso simplesmente não deveria acontecer. Pedras comuns daquela região não reagem assim. Pesquisadores independentes que a examinaram confirmaram que seu comportamento é extremamente raro. Análises mostraram que a pedra não tem ferro suficiente para justificar uma reação magnética tão forte e controlada. Então, de onde vem esse magnetismo? Especialistas sugerem que, se ele foi induzido artificialmente, foi feito com uma precisão impressionante. Não há marcas de ferramentas, nada que lembre um processo artesanal. O polimento perfeito e a simetria dos símbolos parecem ter sido feitos com uma tecnologia desconhecida. Isso nos leva à primeira grande pergunta: como um objeto tão complexo foi parar no meio do deserto do Novo México? As teorias são muitas, e nenhuma delas é totalmente satisfatória. Alguns geólogos acreditam que os relevos foram moldados, não esculpidos. Isso significaria que a rocha foi derretida e solidificada, já com um desenho impresso nela, um processo que exigiria temperaturas altíssimas e tecnologia avançada. Outros especialistas discordam, mas ninguém conseguiu apresentar uma explicação definitiva que desse conta de todas as suas anomalias. A conexão com o caso Roswell se tornou inevitável. Se a suposta queda de uma nave em 1947 realmente deixou fragmentos e artefatos espalhados pela região, seria a Pedra de Roswell um desses objetos, encontrado décadas depois? A ideia é fascinante e alimenta a imaginação de pesquisadores do fenômeno OVNI em todo o mundo. Estudos mais detalhados revelaram ainda mais mistérios. A pedra não reage ao ímã de maneira uniforme. Dependendo do ângulo, ela se move suavemente, seguindo o campo magnético. Em outros pontos, ela simplesmente para e repolida, como se houvesse polos magnéticos específicos e precisamente posicionados em seu interior. Esse comportamento sugere uma estrutura interna complexa, talvez metálica, organizada com um propósito. Mas que propósito seria esse? Por que alguém criaria um objeto assim e o deixaria no deserto? Se foi um artista, por que nunca reivindicou a autoria de uma peça tão intrigante? Se foi um laboratório secreto, qual era o objetivo do experimento? A pedra chegou a ser analisada em programas de televisão nos Estados Unidos, com o uso de lasers e sensores magnéticos. Um dos resultados mais curiosos foi que, mesmo sem um ímã por perto, a pedra parece buscar um ponto de equilíbrio quando colocada em uma superfície plana, como se estivesse sintonizada com uma direção específica. Replicar algo assim não é tarefa fácil. Exigiria equipamentos industriais de alta precisão. A teoria de que a pedra foi criada por humanos é plausível, mas esbarra em vários problemas. Primeiro, o silêncio. Ninguém, nenhum artista, nenhum grupo, jamais veio a público dizer: fui eu que fiz. Além disso, o magnetismo sofisticado não se parece com nada visto em artefatos decorativos comuns. Se foi um projeto secreto, por que abandonar o protótipo no deserto? E por que tão perto do local do incidente de Roswell, um lugar que já atrai tanta atenção? A localização parece deliberada, quase como uma provocação.
E temos a questão dos símbolos, que são idênticos aos do crop circle inglês. Isso gerou outra linha de especulação. A pedra seria uma reprodução do desenho do crop circle? Ou será que tanto a pedra quanto o crop circle são manifestações diferentes de uma mesma origem desconhecida? Mensagens enviadas de uma forma que ainda não compreendemos? Ufólogos têm suas próprias teorias. Claro, para alguns, a pedra poderia ser um marcador de localização, um tipo de GPS alienígena. Para outros, um dispositivo de comunicação ou até uma chave para ativar algo maior. Há também quem acredite que seja apenas uma peça de arte muito bem elaborada, criada justamente para ser um enigma. O problema é que nenhuma dessas hipóteses explica todas as suas características, especialmente a resposta magnética tão peculiar e precisa. O mais frustrante é que até hoje, nenhuma análise científica oficial e completa foi publicada. Nenhum grande instituto de pesquisa ou agência governamental assumiu a investigação para dar um veredito. E esse silêncio oficial só alimenta mais dúvidas. Se o objeto é uma fraude ou algo banal, por que ninguém apresenta um laudo definitivo para encerrar o assunto? E se ele é genuinamente anômalo, por que as instituições científicas parecem não querer se envolver? O medo do ridículo, ou o medo do que poderiam encontrar. Mais de 70 anos depois do caso Roswell, a pequena pedra encontrada por Robert Reed permanece como um dos enigmas mais fascinantes e irritantes do deserto do Novo México. É um objeto silencioso, pequeno, mas impossível de ignorar. Ele nos força a fazer uma pergunta simples, mas profundamente perturbadora. Estamos diante de uma peça comum, uma brincadeira bem feita, ou de algo que simplesmente não se encaixa em nada que a nossa ciência convencional consegue explicar? Se a história de Roswell começou com destroços misteriosos em 1947, talvez esta pedra, encontrada quase 6 décadas depois, seja a peça final de um quebra-cabeça que estamos muito longe de conseguir montar. O deserto guarda seus segredos, e a pedra de Roswell parece ser um dos mais bem guardados. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir, e não se esqueça de se inscrever para mais mistérios como este.